Foi. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live organizada pelo PET SI. Hoje a gente está tendo o prazer de falar com um ex-aluno. Ele vai estar apresentando para a gente uma palestra sobre como transformar um código stupid em um código solid. Eu queria deixar com vocês, para ele se apresentar, estar falando um pouco, além do tema, alguns off-tops para a gente depois. Dejares, prazer estar falando aqui com a gente, e é contigo. Bom, pessoal, boa noite. Eu queria agradecer primeiramente o convite aí, né, da galera do PET de SI. Agradecer também o Robson, né, que fez todo o acompanhamento, desde o convite até o presente momento. Agradecer também o Vlad, que se interessou pelo tema e veio trocar umas ideias, eu acho. E outras pessoas também que chegaram no Instagram e trocaram uma ideia sobre. Isso me deixa muito feliz em saber que é um assunto que as pessoas realmente estão levando a sério. Bom, compartilhar aqui minha tela com o slide que eu fiz, só como uma espécie de roteiro para a gente seguir, certo? Sem problema. E eu te atrapalhar um pouco rapidinho quando você apresenta o slide? Rocha? Pessoal, quem tiver alguma pergunta já pode ir elaborando durante a apresentação do Dejares e deixando no chat, quando há algum momento que ele quiser abrir para perguntas ou durante o final, a gente realiza essas perguntas. Tanto pode deixar no chat, que eu leio as perguntas para ele, e quem quiser também pode fazer perguntas por áudio, só verifica o microfone antes, beleza? Segue, grande. Tá, apresentar aqui. E aí, tá dando para ver a tela direitinho, Robson? Tá show. O apontador também, dá para ver. Massa. Só uma coisa aqui, é que eu e o Robson, a gente fez uma call antes, só para ver como era que pegava esse apontador. Porque eu vi as pessoas usando nas lives, eu macho, como é que fica aquele negocinho vermelho ali? É só uma coisinha aí, né? Bom, vamos lá. Transformar um código estúpido em solid. Primeiramente sobre mim, né? Quem sou eu? Sou graduando em Sistema de Informação pela UFC, né? A Federal do Ceará, no campus de Quixadá. Atualmente sou desenvolvedor back-end pleno e sou palestrante. Eu sou tipo pato, faz um monte de coisa ao mesmo tempo, mas não é bom em nada. Bom, antes de começar, eu queria saber como é que vocês estão, se vocês estão bem. Porque assim, o momento que a gente está vivendo não é um dos melhores, né? Mas deixa aí no chat que depois eu vou ler aí. Fala aí, conta aí como é que está sendo essa quarentena de vocês. Acho muito importante essa ligação entre mim e vocês e o contrário. Bom, eu acho que todo mundo que é da área de desenvolvimento já chegou a ver essa imagem, né? Que é o ciclo de vida do desenvolvimento de um software. Ou seja, você tem o planejamento desse software, você tem uma análise de mercado, você tem a modelagem desse software, você tem a implementação, teste, integração, manutenção, e essa manutenção hoje virou evolução, mas é só frescura dos caras com a palavra. O nosso foco vai ser especificamente na manutenção e no teste, no 5 e no 6. Beleza? Ok. Chama no probleminha. Qual é o problema? O estúpido, no caso, né? Desculpa que eu acho que tá pegando alguns cachorros de fundo, porque infelizmente acho que a mulher cria um canil aqui em cima. Mas enfim, qual é o problema? Na etapa da manutenção. O cara vai lá, faz todas essas etapas bonitinha, só que quando é na parte de implementação, de desenvolvimento do software, ele faz o software de uma forma onde quando vai chegar na manutenção, não há possibilidades de você dar manutenção e de você evoluir aquele código. Porque o código é tão acoplado, tem um código tão sujo, não é testável, tipo, tu muda uma variável até 50 cantos da aplicação diferente, e acaba que o software morre, porque ele não consegue evoluir. Essa manutenção virou evolução justamente por isso. O software que era para ser duradouro, ele acaba morrendo, porque quando chega na etapa de manutenção, você não tem como dar manutenção naquele software, ele fica imanutenível, né? Bom, estúpido, ela é uma abreviação
para esses 6 problemas que, digamos assim, são os principais que você encontra na hora que você vai dar manutenção do software, ok? Bom, o primeiro, singleton. A briga já começa aqui, porque todo mundo que lê o Golf quer botar singleton em tudo. Não só singleton, mas outros padrões, que é uma das críticas que a engenharia de software atual faz, que é o mau uso das coisas. O cara aprende 1 padrão, 2 padrão, 3 padrão, e ele começa a colocar padrão em tudo. Aí começa a surgir outros problemas, aí ele resolve problema de padrões com outros padrões. E assim, não é uma crítica a terceiros, mas é uma crítica, julgue-me a mim também, porque eu já fiz isso, né? Isso principalmente quando a pessoa está começando a estudar PO e padrões de projeto. Bom, mas e daí qual é o problema do singleton? O problema do singleton é porque ele causa acoplamento apertado barra acoplamento forte. Porque o que é isso? Você causa uma dependência entre os seus módulos da aplicação. Ou seja, o singleton ele propõe um estado global. Só que isso vai de desencontro às propostas de arquitetura e padrões de códigos atuais, que é você não ter um estado global, ou você não ter um módulo global, ou independente do que seja, que os outros módulos da aplicação sejam dependentes disso. Dejado, mas como é que eu sei disso? Simples. Se tu mudar um módulo e tu tiver que mudar outros 3 módulos, você já sabe que tem um problema aí do acoplamento forte. É quando você não consegue alterar partes dos teus softwares, você tem que alterar 500 outras partes do software, ok? Bom, código não testado. O problema do código não testado é que quando tu vai dar manutenção no teu... Porque a questão manutenção é sobre evolução. E a proposta da manutenção é que tu consiga alterar teu código sem que necessariamente você cause efeitos colaterais, beleza? Então, quando você vai dar manutenção no software, você não altera a consistência, o que faz aquele software existir. Tipo assim, tu vai dar manutenção numa landing page e tu transforma ela no e-commerce. Isso não é manutenção, cara. Isso é qualquer outra coisa menos manutenção. A ideia de manutenção é tu dar uma durabilidade ao teu software e não é tu mudar o que define aquele software, o que faz ele existir. Aí, Dejado, como eu sei, justamente fazer essa pergunta. O que é que faz meu software existir? É X. Se aquilo não é mais a motivação para o que ele está existindo depois da manutenção, alguma coisa deu de errado no processo. Ou o software foi mal planejado, ou a manutenção ela foi muito exagerada, algo aconteceu. Então, assim, a questão do código ser testável, ele é muito bom porque ele te ajuda na tua manutenção. Justamente porque como tu testou teu código, tu garante que tem uma cobertura sobre ele, entre aspas, digamos assim, na teoria, na tese, não é para existir esses efeitos colaterais, beleza? E assim, está totalmente ligado uma coisa com a outra, porque, tipo, se o código ele é estúpido, ele não é testável. Então, tipo assim, Dejado, como eu sei que se meu código está bem testado ou não? Se ele for estúpido. Se ele for estúpido, é um sinal porque ele não foi bem testado, ok? Otimização prematura. Singleton e otimização prematura talvez sejam os mais problemáticos daqui. Porque o que é que acontece? Quem nunca viu aquele dev que é o cara que faz tudo, é o cara que reinventa a roda, que segundo ele a argumentação é porque é mais eficiente, beleza? Só que o que é que tá? Você acaba desperdiçando recursos que a linguagem te provê para tu implementar coisas à mão que, segundo a pessoa, ela é mais eficiente. Só que o que é que acontece? Você tem que ver que, às vezes, essas otimizações prematuras, elas só vão causar problemas e não benefícios. Tipo, um exemplo bem comum, que eu estava até comentando com o Robson, que por exemplo, eu vou dar o exemplo do PHP, que eu trabalho. O PHP, ele tem uma função chamada array_sum, que é o quê? Tu tem vários valores inteiros ou floats, enfim, no teu array, e tu bota essa função e ela vai somar todos esses teus valores e vai dar o total. Só que o que é que acontece? Algumas pessoas não utilizam, por exemplo, coloca lá um for iterane, e às vezes é aqueles for que tipo, tem só uns pontos e vírgula assim, nem tem as definições lá dentro do for.
Então, assim, esse tipo de coisa te faz ter percas no momento da manutenção. O ideal, eu sempre recomendo você utilizar os recursos da linguagem. Se eles estão ali para você, por que não utilizar? Tipo, agora sim, um ponto que eu também gosto de deixar claro aqui nessa otimização prematura, que eu acho que essa discussão ela pode ter uma outra abordagem quando a gente está falando de desenvolvimento de software e de algoritmos para sistemas embarcados, para Arduino, essas coisas. Por quê? Porque tu tem um hardware pequeno para fazer muita coisa. E assim, eu já vi diversas palestras de pessoas que desenvolvem para sistemas embarcados que, tipo, o cara altera, sei lá, ele pega, por exemplo, o map da linguagem, ele faz o próprio map dele e ele ganha vários segundos e vários recursos a mais para ele trabalhar. Ok, nesse contexto, eu acho que tem uma abertura para ser discutida. Mas, assim, quando a gente está falando de softwares em qualquer outro contexto, talvez essa otimização prematura seja bom ser repensada, ok? Bom, nomes sem sentidos. Esse aqui é o que eu mais temo. O Robson, o Emerson, não sei se ele conseguiu entrar, eles sabem que é uma parada que eu mais pego no pé, que é o problema lá da variável x e y. Porque o que acontece? O cara vai dar manutenção, só que, tipo, tu já tem um método muito grande, um método com lógicas complexas, que provavelmente elas não deveriam estar ali, só que, para lascar de tudo, o cara ainda não deu nome com sentido às coisas. E aí, o que acontece? Tu vai perder várias horas entendendo o que é variável x, o que é variável y, o que é variável z. Só que aí tem gente que fala, Dejado, mas é porque se eu for botar o nome, aí vai ficar um nome bem grandãozão. Um nome, sei lá, com 500 caracteres. Aí, o que é que isso indica? É que tu tá fazendo as coisas do jeito errado. Se, por exemplo, se tu vai criar uma classe, e a classe é assim, candidato e endereço e não sei o que, isso te indica que tu tem que dividir as responsabilidades dessa classe. Então, assim, ter o nome grande é bom para você, porque você sabe que, tipo, aquela variável, aquele método, aquela função está com muita responsabilidade e que precisa ser refatorado e separado dessas responsabilidades, ok? Duplicação de código. Esse aqui é um ponto muito importante também. Assim, a duplicação de código é algo que ela foi pensada já desde o iniciozinho da programação. Com programação imperativa, quando foi criada a ideia de funções e etc., já foi pensado nessa parada de duplicação. Só que a gente pode falar sobre essa duplicação de código com um pouco de expertise a mais. Por exemplo, você tem dois métodos que eles teoricamente estão fazendo coisas similares. Será que você não poderia reduzir isso e colocar em um método só? Por exemplo, classes que fazem a mesma coisa. Será que, por exemplo, você não pode colocar isso numa classe abstrata? Porque, assim, normalmente essa parada de duplicação, ela não é só sobre, por exemplo, sei lá, eu repeti soma. Ok, eu repeti soma. Aí eu vou lá e crio uma função que faz a soma para mim. Ok. Só que existem outras abordagens para evitar essa duplicação de código com abstração, beleza? Depois a gente pode falar um pouquinho mais aprofundado sobre cada coisa e como seriam as abordagens disso. A princípio eu quero manter um negócio mais filosófico para a gente pensar sobre. Ok, o que é Solid? Solid é uma pedrazona assim, né? Uma coisa que é sólida. Sólido, líquido, gasoso, né? Não é isso. Solid é uma filosofia de design de código pensada e colocada para a gente utilizar por o Robert Martin, né? C. Marshall, o Uncle Bob, né? Por exemplo, o Robson tem muita intimidade. Eu fui falar Robert C. Martin, ele, mas não é Robert C. Martin, não, é Uncle Bob. Beleza, tem muita intimidade já com o cara. Enfim, para os íntimos chama de Uncle Bob, né? Vamos trabalhar cada um passo a passo, porque eles são muito complexos. Mas eu pretendo trabalhar de uma forma bem didática para ver se a gente consegue ver como é que é cada coisinha dessa, cada letrinha dessa, né? Ok. O S é de princípio de responsabilidade única,
o O de princípio aberto e fechado, e o L é de LSP, né, princípio da substituição de Liskov, o D é de princípio de inversão de dependência, e o I, que ficou trocado aqui, né, mas é ID, é princípio de segregação de interface. Vamos ver cada um, ok? Bom, princípio da responsabilidade única. Vamos pegar aqui o exemplo dos robozinhos. Fique comigo, stay with me. Foca aqui no problema dos robôs. Eu tenho um robô ali, que seria a minha classe, que ele tá falando o quê? Que ele é um chefe, ele é um pintor, ele é um motorista, ele faz tudo, ok? É a famosa classe, eu não sei se o Siddhartha tá aí, porque não dá para me ver, mas o Siddhartha lá nas aulas de manutenção, ele falava que eram as classes Megazord, né? Pois é, são as famosas classes Megazord, são as famosas All-in-One, né? Que é uma classe que faz tudo ao mesmo tempo. O princípio da responsabilidade única, ele vem justamente trazer essa ideia da gente separar as responsabilidades das coisas, como eu já havia falado previamente. Ou seja, tu vai criar uma classe que faz coisas específicas. Por exemplo, você cria uma classe para o chefe, você cria uma classe para o motorista, para o pintor, para o jardineiro, para o não sei o quê, para o não sei o quê. Você separa as responsabilidades. E isso tem impactos. Assim, gente, uma coisa que eu gosto de falar é que, tipo, quando o cara escreveu essas coisas, não foi só um negócio assim que ele tava fumando lá e assim, nas viagens muito loucas, não. Isso foi testado, isso foi planejado. Engenharia de software, apesar de ter muita coisa teórica, essas filosofias, elas são implantadas em empresas e os caras testam isso na prática, ok? Ou seja, os caras pegam, por exemplo, vamos pegar aqui uma classe que tem muita responsabilidade e contar quanto tempo o cara leva para dar manutenção nisso. Vamos pegar classes que têm responsabilidades específicas e vamos ver quanto tempo o cara demora para dar manutenção nisso, ok? Seria mais ou menos assim que funciona. Pode não ser assim, mas de uma abordagem bem mais específica, né? Só para a gente não se prender muito a uma coisa em específico. Bom, o open closed, né, que é o princípio do aberto e fechado, que ele diz basicamente assim: uma classe, ela vai estar aberta para ser estendida, para ganhar novas features, mas ela nunca vai estar aberta para mudar o que aquelas coisas fazem. Por exemplo, você tem uma classe, sei lá, que ela calcula o frete. Você tem uma classe que é de cálculo, a classe frete, e dentro dela você tem um método calcular frete, ok? E lá dentro desse método calcular frete, você vê qual é o estado e você dá um valor para quanto é que vale o frete daquele estado, ok? Só que aí o que é o problema? Cada vez que tu tiver um estado novo, tu vai ter que ir lá no teu método e mudar e acrescentar aquele novo estado, ok? Isso não é interessante, porque tu sempre fica modificando o que aquele método faz. Aí a ideia você tem várias formas de fazer isso. Com interface, você separa isso em responsabilidades. Por enquanto, vamos ficar só na filosofia do negócio. Aí depois eu mostro o código das abordagens, como a gente pode fazer. Ok. Como vocês viram aqui, por exemplo, o cara, ele falava que podia cortar, aí beleza, você modificou lá e agora ele é um cara que pode pintar. Você meio que modificou a ideia daquele método, ou daquela classe, ou daquela função, entende? A ideia é que ela não seja assim. Você expanda ela, mas não altere o que ela faz. Por exemplo, ele podia cortar, beleza, você deu lá a manutenção, e agora ele pode cortar e pintar, beleza? Bom, o princípio da substituição de Liskov, né? O que é que acontece? Ele diz basicamente assim: se eu tenho uma classe que herda de outra classe que faz alguma coisa, em tese, aquela classe filha, ela deve fazer a mesma coisa. Vamos lá. Eu tenho o meu robozinho aqui, beleza? O robô 100, e ele faz café.
eu tenho o robozinho Eden e ele é filho do Sam, ok? Beleza. O cara fala lá, ei, Sam, faz um café para mim. O Sam vai lá e faz o café dele, porque a responsabilidade dele é fazer café, ok? Acho que não é um problema. Ok. O que é que acontece? O Sam faltou. Em tese, o filho deveria fazer, o Eden, no caso, deveria fazer a mesma coisa. Só que nesse caso aí, ele faz uma água. Como é que deveria ser? O robozinho Sam faltou, beleza? E o Ed, ele faz um cappuccino, por exemplo. Ele não faz um café, mas ele faz um cappuccino. Que em tese é um café, é só o nome fresco. É café com leite. Ou seja, é basicamente assim que você dá para fazer. Por exemplo, você tem uma classe, você tem uma interface. Aí, assim, um ponto aqui que eu queria colocar é que a gente vai chegar. Não, vou esperar chegar lá, porque é para a gente não ficar com muita coisa na cabeça, ok? Pronto. Interface segregation, né? Qual é a ideia por trás disso aqui? Uma coisa que eu comento muito em PO é que a minha visão sobre o paradigma de programação orientada a objeto, ela vai... Porque, assim, quando você chega e pede para alguém te explicar, macho, o que é PO? Normalmente o cara vai dizer assim, macho, PO é assim, tu vai lá no mundo real, aí não tem um carro, né? Aí sim, tem um carro. Aí tu tem as rodas do carro, beleza? Beleza. Aí tu tem a cor do carro, aí tu tem o modelo do carro, aí isso aí são os atributos, isso aí, e o carro é a classe. Mas isso aí é o ML, isso aí não é PO. PO, ele é um padrão de projeto pensado em algumas coisinhas a mais. É você conseguir modularizar sua aplicação, e você tem uma paradazinha bem interessante em PO, que ele é um paradigma que depende da confiança. Como assim, da confiança? É tipo assim, no PO, em PO, eu costumo ver as coisas mais voltadas para interface, para modelagem e não para implementação. Em PO, você não pode. Eu não sei se você já escutaram aquela frase que é tipo assim: programe para implementação, ou programe para modelagem e não para implementação. E algumas pessoas colocam assim: programa para interface e não para classe. Porque o que é que acontece? Quando você programa para implementação e não para modelagem, você tem problemas desse tipo. Que é tipo assim: você tem o problema de. Por exemplo, você tem uma classe lá. Você tem uma interface, você tem uma interface que ela tem lá dormir e ela tem o método dormir, o sleep, e ela tem o método work. O humano e o robô implementam a mesma interface, ok? Só que qual é o problema? É que o robô não dorme. Então, isso é uma das consequências que você vai se deparar quando você programa para implementação e não para modelagem. Assim, isso é uma parada que eu amo muito em programação orientada a objetos, nesse paradigma, e nessa ideia dessa confiança, porque assim, você não se importa com a implementação. Tu tem o teu modelo e como tá implementando, não importa. Eu lembro que, tipo, teve até uma aula de SO que o Siddhartha estava mostrando, acho que ele vai lembrar disso, que o Siddhartha estava mostrando lá eu estou falando como se todo mundo fosse do campus, mas acho que tem pessoas de fora. Mas enfim, o importante não é isso. E ele estava mostrando lá que tipo tinha uma interface, tinha uns métodos, e o cara falava assim, professor, mas eu não consegui entender, porque eu não sei o que é que está implementado lá. Parabéns, você entendeu o PO. A ideia de PO é justamente essa. É você não se preocupa com a implementação. Você se preocupa com a modelagem do negócio. Bom, até aqui, Robson, alguma pergunta? Como é que tá aí o chat que eu não estou vendo? Alguém tem alguma colocação, alguma coisa assim? A gente tem algumas perguntas. Tu quer parar para responder elas agora ou deixar para o final? Pronto, deixa eu só mostrar o último princípio. Beleza. Manda Show. bala. Continuem comigo. Eu sei que é muita coisa, eu tô só vrá, dando letras e não sei o que, tá todo mundo. Mas a gente, vamos com calma e depois a gente vai vendo detalhadamente. Eu vou tentar mostrar alguns códigos aqui, algumas coisas que é para ficar mais bacanas. DI, Dependency Inversion.
Esse aqui é outro cara que eu sou muito fã. Tipo assim, muito, muito, muito fã mesmo. Interface Segregation e DI são as duas coisas que eu acho que mais me chamam a atenção no Solid. Qual é a ideia do DI, do Dependency Inversion? Lembra que eu tinha falado previamente sobre aquela parada de um módulo não depender do outro? Pronto. É justamente essa a ideia. Você não deixa um módulo dependente do outro. Você inverte essas dependências. Uma das... Eu não, assim, é porque eu não sei quais eram as outras abordagens e como as pessoas faziam isso, assim, para ser bem sincero. Mas, assim, a abordagem que eu conheço é a injeção de dependência, né? Que é a Dependency Injection. Que é você injeta as dependências nos módulos. Ou seja, aquele módulo, ele não fica dependente de outro. Você sempre vai apenas injetar uma dependência. Por exemplo, você tem a famosa classe lá, conexão. Aí lá dentro do método construtor, você implementa uma classe de conexão com o MySQL, beleza? Só que aí o que é que acontece? E se eu quiser não mais usar o MySQL? Se eu quiser, tipo, usar o Postgres? Aí você vai dizer, já é fácil demais. Vai lá, ó, new Postgres. Mas lembra lá da paradinha que eu tinha falado? Open Closed? Em tese, você não pode mais ir lá e dar um new Postgres. Saca? Você não pode mais mudar. Se você for lá e mudar, você vai estar ferindo aí o Open Closed do Solid. Então, qual é a ideia? A ideia é você injetar na classe de conexão as dependências que ela precisa. Normalmente, a gente faz isso pelo construtor. Tipo, quando a gente está lá em PO e tal, a gente acaba usando Dependency Injection sem querer, entendeu? A gente usa lá e nem sabe que está usando. E é bem interessante, porque depois que eu descobri isso aí eu fiquei, eu usava Dependency Injection faz tempo, rapaz, tá pensando o quê? Isso é foda, mano. Aí aqui, um exemplozinho. O que é que ele fala? Ele fala lá que ele consegue cortar a pizza com o cortador de pizza dele, beleza? Só que o que é que acontece? Se ele quiser cortar outra coisa, se ele quiser cortar a grama, por exemplo, aí você vai dizer, Dejara, aí é simples, cria um novo robô, sei lá. Isso é viável? Então, a abordagem que ele dá é, você injeta o cortador que ele precisa. Ok? Ou seja, tu vai lá e bota o cortadorzinho de pizza, tu pode ir lá e botar um cortadorzinho de grama, sei lá, vou parar por aqui, porque negócio de cortar nunca chega num lugar bom. É isso. Robson, manda as perguntas. Chat aqui rapidinho. O Emerson, sempre eu acabo esquecendo a pergunta do Emerson, mas preocupa não, Emerson, hoje vai ser a primeira aqui para garantir que não foi esquecido. Você sempre é lembrado, a gente acaba só esquecendo às vezes. O Emerson falou aqui que em algum momento o software ele se torna imanutenível. Perguntando, né, no caso, se torna em algum momento imanutenível. Pois mesmo com gambiarra, ele disse que dá para ir levando o projeto na frente. Tu acha que tem algum momento que ele se torna imanutenível? Tipo assim, tá perguntando se vai chegar um momento que mesmo que tu aplique esses princípios, em algum momento o software vai morrer, é isso? Não, ele tá perguntando, ele pode até complementar, mas ele perguntou mais assim, se existe um momento em que tu deu um software e mesmo com gambiarra, com todas as más práticas, ele consegue se tornar imanutenível. Se tem algum ponto que chega a isso. No exemplo Não, que ele... sim, consegue. Por exemplo, vou dar um exemplo que não é tão antigo. Eu recebi uma vez um CRM para dar manutenção em Java. Bom, eu deveria dar manutenção porque eu não consegui. Eu deveria dar. Porque o que é que acontece? O software estava tão acoplado de um jeito que, tipo, quando eu mudava uma classe, quando eu mudava uma importação, quando eu mudava qualquer coisa, ele causava os famosos lá, os side effects, né? Os efeitos colaterais. Então, tipo assim, sempre que eu alterava uma coisa, era naquele esquema, sabe? Então, eu acho que até o Diego também, o ex-professor, né, nosso ex-professor Diego, ele também tinha comentado em alguns casos que ele tinha passado, que é justamente o mesmo esquema. Mudava uma coisa e mudava em 500 lugares.
Então, assim, essas coisas vão fazendo que o software acabe morrendo. E por que outra coisa que também pode levar a acontecer é que as necessidades de um software, ela muda. O que acontece? Quando você faz um software, ele não é perfeito, ok? E ao longo do tempo, as regras de negócio daquela empresa, a forma como eles fazem as coisas, pode vir a mudar. Isso é uma realidade, ok? Então, tipo assim, você precisa estar preparado para isso. Quer um exemplo? Por exemplo, a galera queria que o Facebook verificasse todos os textos que tivessem posicionamentos racistas, machistas e etc. O que acontece? Se tu não faz um software que te dá uma base para tu... Porque o que acontece? O Facebook ia imaginar que a gente ia chegar num ponto que todo mundo ia estar racista, machista, etc. É óbvio que não. Só que o que acontece? Se tu não fez o teu software com abertura para dar manutenção, entre aspas, ele vai morrer. E assim, você pode pegar em outros exemplos. Pega, por exemplo, um site de venda de automóveis há um tempo atrás. Sei lá, o site vendia carroça, ok? Era um site de venda de carroça. A ideia de carroça morreu. Só que tu não fez o teu software com abertura para tu mudar, tipo, a forma como ele é, para tu mudar as coisas, para tu mudar, por exemplo, para ele vender carro também. Esse software vai morrer, entendeu? Então, tipo assim, a morte do software, às vezes, ela acontece não só pela por ser manutenível, mas também porque a época muda, porque o domínio da empresa pode mudar, porque a empresa pode quebrar também, é um fator, tipo, a empresa tem um software, ela quebra, o software morre junto, né? Tipo, são várias questões. Então, uma paradinha que a gente vê em administração, que é as coisas que são de nossa propriedade, que a gente pode fazer para evitar, mas existem coisas que estão fora do nosso domínio. Sei lá, o cara pode morrer, pode dar um raio lá em cima da empresa e quebrar tudo, e eu falir. Então, assim, existem coisas que podem acontecer que pode fazer o software morrer. E, assim, são vários pontos que podem fazer com que essas coisas aconteçam, sabe? Não necessariamente é só as más práticas do código, entendeu? Ei, Deus, eu acho que também depende do ponto em que está a gambiarra, né? Exato. Se for num lugar que não é tão crítico, né? Isso. Ela pode ficar escondida lá, né? Deixa lá. Aquele negócio do meu amigo que viu. Tipo, não, não fala o nome de sistema. Não fala o nome de sistema, né? Não, mas é tipo assim, não é o meu amigo que viu, porque ele realmente viu, é tipo, o meu amigo que viu, assim, a filosofia, tipo, tu vê lá a gambiarra lá, só que tu não fala nada, mas tu deixa lá, o cara de amanhã, ele se preocupa depois, entendeu? Agora, sim, tem uma parada que o próprio Alessandro Feitosa, né, não sei se todo mundo aqui conhece, que ele me falava que era, porque assim, ele trabalhava na Seduc, né? Aí ele me falava assim, mas se eu soubesse que eu ia passar o tanto de tempo que eu passei na Seduc, eu não teria feito o código ruim há 5 anos atrás. Então, assim, você sempre tem que pensar nisso. Mas será se eu vou estar aqui nessa mesma empresa, nesses mesmos projetos daqui a 5 anos? Sabe? Pense no amiguinho. Vai, assim, eu acho, da minha ajuda aqui, eu acho que dá sempre para colocar mais uma emenda de código, viu? Não, o código pode ser ruim como for, mas dá para sempre emendar mais um pedacinho e deixar ele funcionando. Ele não morre, não. Software não morre, ele se arrasta, entendeu? Ou você começa do zero. Ou começa do zero, pois é, justamente. Mas se começou do zero, ele morreu, é outro software, né? Tipo... Ou então acontece aquela parada lá que eu falei, o cara vai dar manutenção numa landing page, aí transforma no e-commerce. Isso aí não é manutenção não, parceiro. Bora conversar aqui direitinho. Dá sempre para colocar uma camada de software em cima da outra camada de software, viu? Pois é. Então, eu tenho um exemplo, acaba sendo parecido com manutenção, que é uma coisa que acontece muito também, linkando com um pouco que falou do Alessandro, de empresas, que eu tenho um case de uma empresa, onde o desenvolvedor principal, o sistema praticamente é um dump da cabeça dele. Ou seja, ele sabe toda a regra de negócio, ele criou as regras de negócio, ele montou a estrutura da forma que ele julgava melhor, ou seja, o sistema está preso a ele. Está preso a ele, está preso às práticas dele, ele não consegue repassar isso para frente, porque ele não pode parar da manutenção desse sistema, e ele não consegue, as pessoas que entram na equipe não podem tocar em algumas partes do código,
porque, digamos que elas estão frágeis, então só ele tem esse controle. Esse é um exemplo de software que ele pode morrer se o cara desistir, se ele decidir sair do projeto, Cara, tiver um propósito melhor. Quando o software ele depende exclusivamente de uma única pessoa, principalmente numa software house, cara, o problema é complexo. Então, tipo assim, quando o software ele começa a depender de uma pessoa, aquele guy ali, ele é responsável, e só ele consegue mudar as coisas no sistema, já virou problema. O software já entrou em um processo ali de quase morte. Ele já tem uma dependência de uma pessoa. Então, assim, no momento que aquela pessoa sair fora, e aí? E aí refaz do zero. E aí refaz do zero e mais dinheiro. Brincando. Agora, assim, uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro quando a gente está falando de manutenção é que precisa de um equilíbrio, sabe? Eu gosto muito dessa palavra equilíbrio e acho que ela deve ser usada em tudo. É uma palavra que tu pode abusar do uso. Que é o que acontece. Você também tem que ver as boas práticas versus a entrega. Porque não adianta tu tacar 50 camadas lá, pegar 50 livros lá do Uncle Bob, do Martin Fowler, e meu código aqui ele é escalável, ele tem 50 máquinas na Amazon, não sei o quê, mas aí o cliente não recebe. Bicho, então você tem que ver também essa questão da equilíbrio, sabe? Porque quando às vezes você fala de manutenção, aí o cabo, ele fica lá, demora, sei lá, 6 dias para criar uma entidade. Não, bicho, também não é assim. Você tem que ver essa questão do equilíbrio, sabe? Não pode ser também tentar fazer um software perfeito e o cliente não receber. Beleza? Acho que é importante deixar isso claro. Exatamente, é a frase que a gente mais escutava do Diegão antes. Feito do que perfeito. Realmente, às vezes, tipo, a gente acaba. Quando tá vendo boas práticas, a gente fica viciado. E às vezes uma consulta acaba dedicando a ela uma coisa que você poderia fazer, da manutenção. À medida que vai desenvolvendo um processo, por exemplo, você entrega e dá manutenção depois, você acaba gastando bastante tempo pensando na melhor forma. Constar aqui com as perguntas rapidinho, tá até abrindo aí já. O Emerson falou uma coisa bem legal, uma discussão aqui. Ele disse que o nome da variável, ele não vê problema se ele sabe o contexto daquele trecho de código. Então, o contexto, você acha não. que é isso? Por exemplo, se eu estou fazendo uma função para calcular uma equação de segundo grau, eu vou ter meu x e meu y lá, ou, por exemplo, x1 e x2. Eu acho que nesses casos assim, ok, talvez não, bicho, vai lá, faz. Mas assim, são casos que são bem específicos. Então, sim, eu concordo que dependendo do contexto, por exemplo, esse contexto aqui que eu citei é um dos exemplos que pode ocorrer. Porque não tem muito o que correr, mano. É x e y. Dá mais. Mas tu pode fazer é colocar eixo x, eixo y, mas assim, algumas coisas ou então, por exemplo, c ao quadrado, essas coisas assim, talvez beleza, entendeu? Mas como dificilmente a gente tá trabalhando assim em sistemas onde a gente tem entidades com atributos e etc. Assim, veja bem direitinho o contexto. O ideal é que dê um bom nome às coisas, sabe? É importante. Mas sim, concordo com o Emerson que dependendo do contexto, por exemplo, esses dois contextos que eu citei, há uma abertura ali para discussão, ok? Massa. A gente tem aqui um texto do Siddhartha, agradecer mais uma vez, Siddhartha, pela participação. Ele disse assim, você sabe naquele dia ou naquele mês, mas imagine pegar isso daqui a um ano. Provavelmente não vai lembrar nem que fez esse código. Outra coisa, geralmente a manutenção de um software é feita por uma equipe diferente da que desenvolveu. Tem que pensar isso a longo prazo. Até que acho que tu estava começando a falar um pouco sobre isso. Exato, perfeita colocação, concordo plenamente com o Siddhartha. Já viu aquela parada lá que o seu inimigo é você mesmo há 3 meses atrás? Pois é, cara, pega códigos que tu fez, sei lá, há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, e tenta entender ele.
Aí tem uns cabos que já diz, pera, mas eu botei comentários. Então, cara, sinto muito em dizer, mas quando você bota comentário é porque teu código é ruim, bicho. Quando o código ele é bom, qual é a ideia dos comentários? O que é que a galera do Clean Code prega? É que quando o teu código ele é limpo, ele é bom, ele é autodescritivo, você não precisa de comentários. O código por si só, ele diz o que é que ele faz, entendeu? Então, assim, faz esse teste. Pega o código que você fez há um tempão atrás e tenta entender o que é que ele faz. Show. E se tu quiser seguir, tiver mais alguma coisa para falar, pode seguir e a gente dá mais um espaço a perguntas. Como tu quer fazer agora? Não, se alguém quiser abrir aí para dar alguma pergunta, alguma coisa, aí a gente pode passar aqui para um código para ver como é que fica. Vai dar um exemplo, né? Então você que sabe. Eu queria mostrar alguns códigozinhos, algumas coisas. A gente tem até que horas? Tu tem até que horas disponível? A gente pode fazer a gente tá fechando quase 1 hora, a gente pode fechar 1h20, 1 hora e um pouquinho mais, 1 hora e meia, não tem problema pra ti. Ok. Pra não ficar cansativo pro pessoal também. Pois é, justamente. Ok. Vamos ver um pouco de código sobre essas coisas. Mas não é em PHP o código? Se for, acho que já tá quebrando algum princípio aí. Vamos lá. Tem um... Olha, cadê? Eu acho que abriu o repositório errado. Quiser parar a apresentação, para quando achar repositório. Então Mas live code é acima. A gente mostra como é que é o ser humano real. Aqui, a GitHub e Stack Overflow aberto toda hora. Então, um repositório muito massa, que é esse aqui, que ele mostra alguns exemplos de implementação dos ideais do Solid, ok? Eu sempre recomendo você ir nesses repositórios do GitHub, que eles têm implementação de Solid, de Clean Architecture, de Object Calisthenics, Skin Code, para você ver e ter uma base de como seguir, entendeu? Porque, tipo, essa parada de Solid, essas coisas assim, tu não decora os princípios, tu não fica com isso 24 horas na cabeça, entendeu? Você tem que estar voltando lá e estar pesquisando e estar reformulando os conceitos, entendeu? Ler de novo. Essas coisas assim, elas não existem. Um aprendizado agora e pronto, eu já sou foda no negócio. Uhum. E aí, Daniel, tu pode postar o link aí no chat? Opa, pois não. Cara, eu vou mandar pro Robson todos os links que eu utilizei. E aí, quando vocês forem postar o vídeo, eu peço que vocês coloquem lá na descrição, porque eu acho legal dar esses atributos, né, para a pessoa que criou aquele que a gente está usufruindo aqui. Beleza. Princípio da responsabilidade única. Lembra lá daquela paradinha que eu tinha te falado sobre você ter uma classe com mais de responsabilidades? Por exemplo, a gente tem essa classe aqui, Order Report, que ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Ela formata data, ela faz consulta no banco de dados e ela printa aqui uma parada formatada, né? Ok, qual é o problema? É justamente aquela parada lá dos robozinhos. Eu tenho um robô que faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu tenho uma classe que faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. O ideal é que você separe essas coisas. Por exemplo, ele tem aqui a classe Order Reporter e ele tem uma classe só para printar aquela informação e ele tem uma classe Repository que é para fazer esse acesso ao banco de dados. Ou seja, ele separou em 3 responsabilidades diferentes. Ele tinha uma classe com 3 responsabilidades, ele foi lá e quebrou em 3 responsabilidades, ok? Inclusive, ele utilizou até uma interface aqui, porque você pode, por exemplo, printar HTML, XML e outras coisas. Foi por isso que ele pegou a abordagem da interface. Ok, o Open Closed. O Open Closed é justamente aquela parada lá que eu tinha falado com os métodos, ou com o cálculo de
de entrega dos correios, mas aqui ele pega um exemplo como, por exemplo, a figura geométrica. Eu tenho uma classe retângulo, eu tenho uma classe círculo, e eu tenho essa cosmology aqui. O que é que ela faz? Ela verifica qual é o instance of da classe, ou seja, qual é o tipo dela, e ele faz o cálculo da área de acordo com o tipo dela. Ok? Beleza. Ou seja, ele criou aqui a classe círculo, instanciou a classe círculo, instanciou a classe retângulo. Foi bem importante a gente chegar aqui, porque teve uma coisinha que eu acabei esquecendo de falar, que é, lembra lá da questão de mais nomes? Ok. Outra parada aqui é, não abrevie. Tipo, você não tem motivos para abreviar. O único motivo, assim, plausível que eu vejo para abreviar é, preguiça, e 2, quando você abrevia, porque o nome vai ficar muito grande. Aí lembra lá daquela parada que eu falei? Se o nome está muito grande, é porque eu estou dando muita responsabilidade para aquele lugar. Então você vai lá e separa. Beleza, eu tenho a classe círculo, eu tenho a classe retângulo, e eu tenho essa cost manager aqui, que ela que vai fazer esse cálculo da área. Daí eu dou um círculo, beleza? Ok, só que o problema é que se eu quiser botar mais de uma figura geométrica aqui, então ele vai ter que vir aqui no método calcular a área e alterar como ele calcula a área, porque eu tenho mais uma figura geométrica. Por exemplo, se eu tiver um quadrado aqui no meio da história, percebe que cada vez que eu tiver uma nova figura geométrica, eu tenho que vir aqui nesse método calcular e alterar como ele faz. Isso aí é um problema. Lembra lá do open closed, aberto para expansão, fechado para modificação. Beleza. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai criar uma interface, que essa interface é calcular a área, que ela tem um método calcular a área, ok? Aí agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer todas as minhas figuras implementar a interface de calcular a área, ok? E ao mesmo tempo ele também está fazendo outra paradinha aqui, que é a injeção de dependência. Percebe que eu não tenho valores fixos, porque, por exemplo, se eu venho aqui e defino que a minha largura e a minha altura vai ser 40, eu sempre vou ter aquela dependência de tipo, de só poder calcular com 40 versus 40, mas se eu quiser calcular outra coisa, percebe? Então, o que é que ele está fazendo aqui agora? A classe, por si só, se ela é um retângulo, concorda comigo que ela sabe qual é a lógica de calcular a área de um retângulo? Ok. Se a classe é um círculo, ela sabe como é que calcula a área de um círculo. Se a classe é um quadrado, ela sabe como calcular a área de um quadrado. Ok. Aí como é que ele vai fazer agora o Cost Manager? Vai fazer o seguinte. Agora, o que é que eu faço? Eu injeto qual é o meu shape, ou seja, qual é a minha figura. Eu vou injetar e automaticamente ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar, para qualquer um que vier, ele já tem o valor da área. Então, tipo assim, se eu mando um círculo, se eu mando um quadrado, ele vai só chamar um método de calcular a área. E, consequentemente, como a gente modelou que cada figura vai implementar a interface de calcular a área, a gente pode dizer, por via das consequências, que o quadrado também vai ter um método que retorna o valor da área dele. Então, eu nunca vou precisar modificar as minhas classes e eu sempre vou poder expandir elas. Nice, até aqui. Beleza. Liskov Substitution Presimple. É o quê? Ele vai vir aqui e me dar o exemplo lá do seguinte. Eu tenho o meu Listen Repository Interface. E dentro da minha interface, eu tenho um método chamado getAll. E eu estou falando que ele retorna um array. Ok? Ele vai retornar... repositórios são para me fazer acesso ao banco de dados. Ou seja, ele vai retornar todos os records, ou seja, vai retornar todos os listens que eu tenho no meu banco de dados armazenado. Beleza? Então, você lembra lá do princípiozinho do robô?
do robô e do humano, você tem a classe lá que tem o método dormir e trabalhar, e tu implementa ela para a mesma classe para o humano e para o robô. Aí o que acontece? O robô não dorme. Aí o método, ele fica sem fazer nada, sabe? Problema. Chama do probleminha. Beleza. Aí o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a minha File Listen Repository, que implementa, né? Faz um implements no Listen Repository Interface. Ok, e o que é que eu faço? Essa classe aqui é para ela retornar todos os arquivos do sistema. Ok? E aí eu tenho uma classe que vai fazer o acesso ao banco de dados e que vai retornar todos os meus listens. Mas lembra como foi que eu fiz a minha modelagem? A minha modelagem era retornar todos os meus records no banco de dados. Só que aí você para pensar, tipo assim, macho, a classe está retornando arquivos e está retornando records ao mesmo tempo, tipo, tá vendo aí que tem um problema? A modelagem, ela foi feita de uma forma e está sendo implementada de outra. Aí, isso é um problema, saca? Aí eu quero que você poderia fazer, separar em duas interfaces, uma interface para file repositories e uma interface para acessar o banco de dados, por exemplo. Seria uma das abordagens. Interface segregation. Lembra lá do problemazinho do robô? Eu tenho o work e eu tenho o sleep. O que é que acontece? O humano, ele dorme e trabalha, não é isso? Alguns não trabalham, mas beleza. Esse não é o caso. Aí o que é que acontece? Você implementa essa mesma classe para o robô. Só que o robô não dorme. Aí tua classe aí, ó, no need, não é necessária, né? Não faz nada. Que é aquelas classes que tem, tipo assim, barra e do something. Faz alguma coisa aí, bicho. Eu só não sei o que é, mas faz. Ok. Aí qual é a abordagem que ele dá? Cara, separa isso em interface. Eu tenho o quê? Eu tenho o meu workable interface e eu tenho o meu sleepable interface. Aí o que é que eu faço? O humano, ele implementa a workable interface, ele implementa a sleepable interface. Quando eu fizer, por exemplo, a classe robô, aí eu só preciso implementar a classe workable interface, porque ele só trabalha. Simples. Beleza. Dependency Injection Principle. Eu tenho, tá aqui, ó, o meu MySQL Connection, ok? E ele faz o connect lá com o MySQL. Só que é aquele negócio, mas sei lá, bicho, a gente nunca mais usar o MySQL não, mano. O MySQL aí tá mó, sei lá, doido. O negócio agora é NoSQL, agora o negócio é no relacional, é um negócio assim, mano. Os caras chegam a esticar a língua, né? No relacional. Aí, como é que você faz? Não, macho, eu vou aqui e altero como eu faço a conexão e é sucesso. Não, porque você vai estar ferindo lá o princípio do Open Closed. Aí o que é que você vai e faz? Você cria uma classe genérica de conexão, aonde eu vou injetar a minha dependência. Ou seja, eu posso injetar uma conexão MySQL ou outro tipo de conexão. Nice? Aí, por exemplo, dar outro exemplo aqui que você pode fazer o seguinte, é extrair isso para uma interface. Lembra de pensar na modelagem em vez da implementação? Sabe? Já viu o problemazinho lá isso aqui lembra muito o problemazinho lá dos animais. Que tu tem uma interface animal. Aí o que é que acontece? Nessa interface animal, você quer o mesmo problema do interface segregation. Você tem essa classe animal, aí na classe animal você tem voar, correr, emitir algum som, enfim. Aí beleza, tu emite isso pro gavião. A gente pode dizer que o gavião corre, né, porque ele consegue andar, ele voa e ele emite algum som. Só que o problema é que quando tu implementa ela pro pinguim, o pinguim não voa. Olha aí, bicho. Aí algumas abordagens é justamente fazer isso, sabe? Separar, você pensar bem na modelagem e não pensar na implementação. Ok. Aí agora o que é que ele faz aqui, olha.
eu tenho... a nossa primeira abordagem foi por passo. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tacar um princípio da inversão de dependência, que é o quê? Vamos resolver isso a princípio assim. A gente vai setar qual nossa classe a gente quer. Se é uma classe mais SQL Connection, se é uma PDO, se é uma Postgres Connection, se é uma NoSQL Connection, ok? A gente começou a resolver o nosso problema. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pensar na nossa modelagem. Que, na verdade, era para a gente ter pensado na modelagem antes. Mas, como a gente está refatorando, a gente faz isso em etapas, ok? Uma coisa que eu acabei esqueci de falar, que eu falei sobre refatorar e não sei o quê. Mas, uma coisa importante a refatoração, você não chega e muda tudo lá de uma vez, ok? Você faz isso em pequenas etapas, como ele fez aqui. Primeiro, ele aplicou o princípio de inversão de dependência, e agora ele vai aplicar essa ideia do interface segregation, que é o quê? Eu pegar, extrair isso para a interface de conexão, ela tem um connect. Eu digo, olha, cara, uma conexão, ela se conecta com alguma coisa, e não me importa como o cara vai fazer isso. Lembra do que eu tinha falado de programar para modelagem e não programar para implementação? Isso aqui é um bom exemplo. Eu estou te dando a interface e como tu vai, como e qual é que vai ser o drive de conexão que tu vai usar, isso não me importa, bicho, porque eu só te dei a interface aí, tu pode implementar qualquer uma. Pode ser MySQL, pode ser Postgres, MongoDB, MariaDB e etc. Ok. Aí o que é que acontece? Eu tenho aqui a minha classe de conexão, ok? Aí, o que é que acontece? Por exemplo, se eu quiser uma classe de password remind, que é o quê? Que é para me lembrar para mim fazer aquele lá, lembrar, não consigo lembrar da senha. Aí o que é que acontece? Eu preciso de uma classe de conexão. O que é que eu vou? Eu injeto uma classe de conexão nela, que ele volta lá para a abordagem da injeção de dependência. Porque o que é que acontece? A galera fazia essas paradas assim com singleton. Qual era a ideia? Os caras criavam um estado global com singleton, e aí todo mundo que precisava daquele negócio, você tinha uma instância única, beleza? Você tinha um estado global e todo mundo que precisasse se utilizava. Só que isso causa um acoplamento forte, dependência entre os módulos. O mais interessante é que você injeta essa dependência. Porque, por exemplo, se o password reminder precisar de um Mongo ou de um Postgres, isso não importa. Eu só injeto aqui o que for necessário, sabe? Bom, é basicamente essas as abordagens. Robson, até aí alguma pergunta, alguma coisa? Até agora não, eu. Mas eu queria aproveitar o espaço para dizer que o Vladimir, ou quem está na conta do PET, não lembro agora, deixou o formulário da presença no chat. Então, quem for do UFC, que quiser ganhar hora complementar, pode estar assinando. A gente acabou passando um pouquinho tarde, mas está aí. A gente tem quanto de tempo ainda? Cara, se tu quiser ficar... Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, fica à vontade, a gente consegue ficar... A gente fica uns 10 minutinhos para fechar a 1h20. A gente está com 16 pessoas, né? Quem ficou até agora consegue ficar mais uns 10 minutinhos. Sem problema, pessoal. Se não conseguir também, vocês avisam que a gente acaba encerrando e abrindo para o off-topic. Eu tenho aqui, Ilse... Eu só queria mostrar uma paradinha. Pode falar, à vontade. Pode mostrar o teu exemplo aí. Não, deixa eu só dar um... Não. Acho que aqui, pegar. Não lembro se era PHP funcional. Não, PHP não funciona, não. Pois é, boa abordagem. Ok. Não. Quando você mostra, eu vou pegar aqui o carregador. Tá. Eu só queria mostrar aqui, tipo, sobre como é importante você aprender e olhar a fundo sobre a linguagem que você utiliza. Aí essa dica aqui não vai especificamente para o PHP, mas vai para qualquer linguagem que você trabalha, certo? Por exemplo, lembra lá o meu probleminha do array que eu tinha te falado?
sei lá, eu tenho o meu array aqui, e ele tem vários números. Eu tenho o número do, enfim. Ok. Aí eu quero fazer o seguinte, eu tenho lá o meu problema que é somar todos eles. Massa? Massa. O que é que eu faço? Mas isso aqui, meu amigo, isso aqui eu aprendi foi de coin, eu faço assim, eu crio uma função. Criei minha função aqui. Aí eu tenho minha função aqui. Aí o cabo nem bota o nome, sei lá, o cabo bota assim, sei lá, calc total. Ok. Aí o cara, beleza. Vai receber o array aqui, ok. Ele é um array. E vai retornar um float, né? Porque o cara pode botar valor quebrado. Aí massa. Aí o que é que ele vai fazer? Faz a variável aqui total. Isso aqui eu aprendi em full, é 2 tanto, mas isso aqui. Beleza, aí dá um for aqui. Massa. Tem uns cabos que ainda faz assim, né, mano? Macho, eu fico muito puto quando eu vejo um negócio desse. Aí beleza, o cara tem meu forzinho aqui, né? E tem meu i. Massa, começa em 0, aí vai até aqui. Aí menor que count o total do array, né? Que vem. Show. Ponto e vírgula. E mais. Show. Agora é só fazer assim, né? Total é igual a mais igual array na posição i. Beleza? Aí aqui eu vou dar um return total. Show. Agora é só fazer um dump aqui só para mim. A gente printar aqui, opa. Esse code bugado. Calc. Eita. Calc total e recebe aquele meu array lá. Show. Tô ganhando, né? Aqui até o presente momento. Vamos ver se isso aqui funciona. PHP, next. Funcionou, né? Aí, beleza. Aí tu imagina que, tipo, no momento que tu conhece os recursos da tua linguagem, tu pode acabar evitando de fazer esses cálculos e essas implementações desnecessárias, porque as linguagens já te oferecem. Por exemplo, no PHP. Mas o PHP, PHP e Python são duas linguagens que é muito roubada. Você vem aqui e dá um array sum. Aí, te deu o teu resultado. Então, assim, uma coisa que te ajuda a manter o código limpo no teu projeto é conhecer bem sobre a linguagem. Por exemplo, imagina que eu quero fazer agora o seguinte, eu só quero calcular o valor total para os números ímpares, sei lá, ou para os pares. Ao acabar, mas aqui, meu amigo, é fácil demais. Eu venho aqui, ó, e verifico se o array na posição i no módulo 2, no caso, né? Tá igual a 0. Show. Aí eu posso somar aqui. Não é isso? Estamos ganhando aqui. Agora eu tô conseguindo fazer as coisas de boa, né? Vamos vir aqui. O array sum aqui ele já não vai mais funcionar, né? Para esse caso, porque ele só soma os valores, eu não posso passar esse tipo de regra. Vamos ver se está funcionando. Ok. Está funcionando. Só que aí volta para aquele parada lá de conhecer os problemas da linguagem. Por exemplo, eu poderia fazer isso com um filter, por exemplo. Sei lá, vou ter aqui o meu sum total
somar valores pares. Massa. Aí como é que eu posso fazer aqui? Posso fazer um array sum. Massa. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um array filter. Para me filtrar os valores daquele array que são pares. Então, o que é que eu faço? Array. Filter. Filter. Aí, o que é que ele fala aqui? Ó? Ele recebe o meu array, que eu quero, e recebe uma função que vai fazer isso. Aí, interessante agora que nas versões mais novas do PHP, eles copiaram o JavaScript e agora a gente pode utilizar o arrow function. Bela de uma bosta. Beleza. E aqui o que é que acontece? A gente vai receber um inteiro aqui, né? Que vai ser, sei lá, i. A gente vai, o que é que ela... Beleza. Ela retorna um bool, né? O filter. Massa. Aí o que é que a gente vai fazer? Olha, retorna se esse valor aqui, ele for no módulo 0, foi igual a 0. É isso? Só ver aqui o que é que ele tá me falando. Ah, porque eu esqueci aqui o 2. Foi isso? Acho que foi. Aparentemente sim, né? Não sabemos. Vamos testar aqui. Live encode é assim. Dá errado, aí você chora, passa vergonha. Normal, né? Beleza, vamos testar se isso aqui funciona. Se não funcionar... Viu? Ambos os valores para metodologias diferentes. Só que, como eu estou dizendo, você pode evitar colocar esses, eles chamam de tipo ciclos de complexidade, né? Que é Psychomagical Complexity, que é você colocar, você ficar colocando complexidades dentro da outras. Por exemplo, eu tenho um for, aí eu coloquei um if dentro do for. Aí imagina assim, olha, eu quero separar os meus números pares e também dentro dos números pares eu quero pegar, sei lá, os números que são divisíveis, tipo, não, eu quero dividir os números pares e que sejam maiores do que 50. Tipo, eu quero os números pares maiores do que 50. Então tem que ir lá e botar outra lógica. Ou botar um izinho aqui, né? Aquele izinho da massa, ou botar um if aqui dentro. Só que tu vai colocando complexidade uma dentro da outra, e quando o cara vai ter que dar manutenção nisso, eu não vou, eu acho que pode ser falácia ao falar, não, ele não vai conseguir fazer. Ele vai fazer, só que ele vai demorar mais tempo para entender o que é que tá fazendo, saca? Aí o que é que acontece? Beleza. Outra coisa aqui é que uma abordagem, uma dica que eu dou para você tentar manter essas complexidades pequenas você sempre verificar a negatividade do negócio. Por exemplo, tu tem uma classe que ela recebe um cliente, ok? Ela recebe um array de clientes. Massa? Um array list uma collection de clientes. Ok. Daí eu quero fazer o seguinte. Eu quero pegar e calcular o valor total de... Cada cliente, ele tem um atributo lá, despesas. E eu quero calcular qual é o total em despesas que o meu sistema tem. Ou seja, eu vou fazer um array reduce, que é para interar, né? E incrementando lá na accumulator essas dívidas de cada cliente, ok? Aí qual é o problema? Por exemplo, uma das formas que você pode fazer é o seguinte: tu verificar se essa collection tá vazia. Então, tipo, tu pode, por exemplo, verificar se essa collection tá vazia e já sai do método. Eu costumo falar que métodos é tipo relacionamento abusivo. Você sai o mais rápido que você conseguir. É o mesmo esquema. Se dá para sair daquele método, você já sai logo. E uma das abordagens para você fazer isso é você usar a negatividade. Aí tem um pouquinho de lógica pelo meio e tal, mas isso aí é só questão de sentar e estudar um pouco sobre Object Calisthenics em Clean Code.
que são duas filosofias que estão diretamente juntinhas com essa ideia de sólido e de estúpido. Claro que eu não vou falar sobre ela aqui detalhadamente, porque, enfim, é um negócio muito grande. Só que eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha. Assim, para a gente finalizar aqui, o meu recado final lembra daquela parada lá, de que, tipo, todas essas filosofias, todas as coisas que eu tô falando aqui questão de equilíbrio. Também não vai forçar teu código a ser perfeito e tu não entregar o código pro cliente, ok? Deixa eu só coisar aqui, porque vai foder o meu código que eu já tinha feito, né? Por exemplo, esse códigozinho aqui que eu tinha feito é bem interessante, que é uma paradazinha de funcional, né? O que é que acontece? Se eu quero somar os valores desse array, então, assim, tem vários algoritmos que os caras fazem isso aí. Então, assim, tipo, os caras... Porque qual é o problema? É porque eu tenho um array dentro de outro. Aí como é que eu faço para pegar esses sub-arrays? Um algoritmo que faz isso aí é chamado de array flatten, que é um algoritmo de programação funcional. Então, o que é que esse array flatten faz? Ele extrai esses itens e coloca num array só. Aí daí é só eu fazer um filterzão aqui da massa e pronto. Peguei meus valores e daí eu posso somar, posso brincar, posso aplicar lógicas com ele. Aí, por exemplo, eu implementei aqui o array flatten. Essa é uma das abordagens, não é a melhor abordagem, porque primeiro que eu estou usando um if aqui, em tese funcional, não é para você usar esse tipo de if aqui, mas enfim, a forma como você implementa o array flatten, isso aí não importa muito não, mas tipo, é interessante você dar uma olhadinha assim, tipo, nesses conceitos de funcional, essas coisinhas assim bestinha, array map, filter, reduce, porque diminui muito a lógica do seu código, sabe? Então, Robson, alguma coisa aí? Eu ia dizer que a gente não te pergunta, mas a gente tem uma pergunta aqui do Isânio. Ele perguntou como é que a gente pode adquirir esse conhecimento sobre a linguagem. Aí tu Ele fala essa perspicácia na linguagem, né? Acho que é isso que ele está falando. Relacionado a esse tipo de conhecimento, esses detalhes que tu acabou abordando. Aí, Tá. antes de responder, ele tá dizendo que tá fazendo FOP com o professor Vladimir. Não, falaram de fazendo fogo com o professor Vladimir, você adquire esses conhecimentos. Eu acho que foi isso que quis falar. Sim. Aproveitando, tipo, como a gente tá chegando aqui quase 8h30, o pessoal começou a fugir. Depois de responder essa pergunta, eu gostaria que pra gente tá finalizando, antes eu queria agradecer a ti pela participação, pela disponibilidade de tempo. O pessoal que chegou até o final também, obrigado a todos que chegaram até o final. Quem viu também a palestra da metade, não tem problema. Vai ficar gravado depois, está disponível no YouTube. Então, depois que tu responder essa pergunta, eu queria que tu acabasse deixando alguma mensagem para o pessoal, alguma coisa final. E a pergunta clássica, clichê de coach quântico que eu sempre faço é o que é que te motiva a fazer o que tu faz? Qualquer coisa eu te lembro essa pergunta aí. Tá, deixa só eu responder. Rocha. Aí tu completa, né? E não faça FOP com o Vlad. Não foi o que disse. Foi brincando, fechou. Faça FOP com o Vlad. Não tem como você adquirir sem praticar, né? Eu acho que... Exatamente. Não sei se foi esse caminho aí que tu fez, mas acho que não tem outro não, né? Pois é. Uma coisa assim que eu gosto de falar é justamente essa questão aí da prática e do estudo. E você está se atualizando na linguagem. Por exemplo, como é que... Isânio, como é que eu adquiro essa perspicácia da linguagem? É você praticando e você estudando sobre. Pega problemas e tenta resolver de uma abordagem mais bonitinha. Por exemplo, vai lá no Uri Judge, por exemplo, e pega lá aqueles algoritmos, sei lá, de balancear parênteses, aquelas coisinhas assim, massa que tem em maratonas de programação, e tenta fazer aplicando as técnicas de código limpo e usando os recursos da linguagem. É uma boa abordagem para você fazer isso, sabe? Então, tipo assim, por exemplo, tinha um dos testes que eu fiz era para dizer se duas árvores binárias, deixa eu ver se eu lembro, era para falar se duas árvores binárias era igual.
Só que qual era o desafio? Você não poderia ter mais de 2 ciclos de complexidade no seu algoritmo. Não importa quanto tu faz, cara. Mas você não pode ter mais de 2 ciclos de complexidade no seu algoritmo. Esse é um exemplo muito clássico de maratona de programação. É um exemplozinho um pouco complexo. E que, tipo assim, eu fui forçado a fazer de uma maneira mais bonitinha, assim, mais elegante. Então, assim, pega esses algoritmos, assim, que a gente vê ali em FUP, e tenta aplicar esses conhecimentos. Por exemplo, pega os projetos de PO e tenta aplicar esses princípios de Solid, de Object Calisthenics e de clean code, sabe? Porque, assim, eu não me considero um gênio, na verdade, eu tenho a certeza que eu não sou. E para as pessoas que não se consideram que são um gênio, o único meio para chegar lá é justamente isso. Bicho, é ficar tentando, e namorar com o erro ali, sabe? Namorar com a documentação da linguagem, participar de comunidades, um ponto bem importante, porque no momento que tu participa de comunidades, a galera daquela tecnologia sempre vai estar comentando sobre as atualidades e sobre as novas features daquela linguagem. Então, tu participando lá com a galera, tu vê sobre o que a galera está comentando. Porque, assim, um ponto importante é tu entender que você é humano, você não consegue abranger toda essa área, sabe? E você ter uma pessoa que facilita aquilo para você é muito importante, sabe? Então, assim, fazer FUP com o Vladimir é importante? É sim, cara. Porque, assim, você tem um cara ali que tem um conhecimento já aprofundado, que já passou pelos aqueles problemas e que consegue te orientar com a melhor abordagem, é bem interessante. Eu vi que ele colocou ali umas paradas de módulo também. É outra questão bem importante, tipo, você ter essas expertisezinhas em lógica também te ajuda muito a você diminuir ali aquelas suas complexidades do código e etc e tal. Então, assim, é mais que isso, cara. Não tem, assim, uma regra muito clara, não, sabe? É você praticar, participar de comunidades, você colar em alguém que sabe mais que você para te orientar. É isso. Vou ler aqui o que o Erialdo disse para ti. Você é fera, eu. Valeu, cara. Mas é isso. Então, eu quiser completar com alguma coisa. É aquele negócio. Você é fera mesmo. Tão feio que parece um bicho do mar. Ei, macho. Sim, o negócio lá, qual era a primeira pergunta? Era o que te motiva? Era o que. Não, era deixar alguma mensagem final para a galera, mas acho parecido com o que tu acabou dizendo. Acho que pode ser sobre o tema, pode ser finalizando alguma dica, mas acho que tu acabou já finalizando. Não, pois é, a minha dica seria essa: tentar e tentar de novo e de novo. Você aceitar que é muita coisa, você aceitar que não sabe que você não sabe de tudo, você ter essa maturidade, essa humildade de pesquisar, de falar com outras pessoas no dia a dia. Eu, particularmente, quando eu estou trabalhando nos projetos e tal, eu sempre comento com outros colegas meus assuntos que, entre aspas, são triviais, mas que é importante, porque eu chego assim, ei, macho, tá fazendo como? Porque o cara é sênior, entendeu? O cara já tem, sei lá, 10, 15 anos na área. Então, eu sou pleno. Então, o cara, ele consegue me dizer como é que ele tá fazendo, quais as tecnologias que ele tá, e você vai só pegando os bizus, sabe? E aí minha dica é essa, é você ficar tentando, treinando, e etc. Até dar certo. E colar em comunidades, colar em pessoas que sabem mais que você e que podem te ajudar. E outra, retribua essa ajuda que alguém te dá, sabe? Por exemplo, eu tive caras muito fodas que me orientaram. E eu agradeço muito a eles. E assim, eu retribuo isso ajudando outras pessoas. Assim como eu fui ajudado, sabe? É uma questão de todo mundo se ajuda, sabe? Porque assim, como eu tenho uns pensamentos bem socialistas, então sempre vou falar essas paradas de todo mundo se ajuda, mas é meio que isso, por exemplo, um dia desse, eu e o Robson, a gente passou, foi tempo fazendo uma call, aí quando eu quero uma coisa, eu vou lá e pergunto para ele, eu acho como é que tu fez isso e tal. Então, assim, essa do que um ajuda o outro e você vai evoluindo, sabe? Mas já dá porque eu acho que os meninos também, acho que tem uns que estão no primeiro semestre, né? E tem aquela
acho que ansiedade, né? De aprender rápido, né? Sim, Mas eu acho que é o tempo e você treinando mesmo. Você que falou. Pois é o tempo e você treinar, cara, que uma hora dá certo, sabe? Bom. Cara, eu não queria estender muito não, porque a gente tá fechando muito tempo, mas se tu pode fechar, se tu quiser dizendo o que te motiva ou não, a gente fecha e eu acabo falando o que eu ia falar no off-topic, que a gente tiver aqui depois. Aí eu interrompo aqui, né, a gravação. Ei, Vladimir, o cara perguntando pro existencialista o que é que motiva ele e o que é que tu acha. Aí, rapaz, aí dá outra palestra, né? Não, tu pode dizer assim. Não, mas assim, tu diz assim, na próxima palestra eu respondo. Na próxima palestra eu respondo, vai ser só sobre... Mas assim, cara, eu já escrevi um texto sobre essa parada de motivação, eu acho que ela não faz muito sentido, mas assim, cara, uma coisa que me motiva é o aprendizado, sabe? É essa questão de você conseguir evoluir, de você olhar para você mesmo há, sei lá, 3, 5 meses, 1 ano atrás, e você ver o quanto que você evoluiu, e com o seu esforço. Porque, assim, o meu conceito de felicidade é, você nasceu para fazer alguma coisa, e você tem que ser o melhor de você, não melhor do que o outro. Eu não tenho que ser melhor do que o Vladimir, eu tenho que ser melhor do que eu naquilo que eu nasci para fazer. Essa é a abordagem de Aristóteles sobre felicidade. Então, acho que o segredo é isso. É você conseguir ver a sua evolução, cara. Tipo, eu fico muito feliz, por exemplo, de vez em quando, pessoas do primeiro semestre, pessoas de outra universidade, que às vezes eu vou palestrar e cola perto de mim, daí o cara pergunta sobre um assunto, eu dou o caminho das pedras e, tipo, com 2 meses o cara já desenrola o assunto mais do que eu. Cara, isso me deixa muito feliz. Eu ver a pessoa evoluindo e eu me ver evoluindo, sabe? Eu acho que o massa é isso, sabe? Você vê que com seu esforço você consegue evoluir, sabe? Eu acho isso muito massa. Essa capacidade de você evoluir. Muito bom. Eu vou só terminar aqui, tá bom, Robson? Agradecer o Ida Jales, né, por ele ter feito essa palestra. Acho que pelo tema e pela descrição do palestrante já chamou a atenção, né? Já despertou dúvidas, né? A foto também. A foto é outra questão, né? Mas queria agradecer e vamos continuar aí essa parceria, né? Então eu vou aqui interromper a gravação e aí vai entrar o momento